Por favor, já pegue a palavra de Deus e abra no livro do profeta Isaías, capítulo 43. Eu quero que você acompanhe a leitura a partir do versículo 1. Ouça atentamente. Livro do profeta Isaías, capítulo 43, versículo 1, está escrito: Mas agora, assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel, não temas, porque eu te remi. Chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Quando passares pelas águas, estarei contigo. E quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Dei o Egito por teu resgate, e Etiópia e Sebá por ti. Versículo 2. Quando passares pelas águas, estarei contigo. E quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Agora eu vou reler, eu gostaria que você que crê nesta palavra, repetisse após mim bem alto e bem forte. Quando passares pelas águas, estarei contigo. E quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Só você que crê nesta palavra, desocupe as tuas mãos, coloque sobre o assento e vamos nos esforçar para dar para o Senhor e para a sua palavra a melhor salva de palmas. Mas enquanto você está aplaudindo ao nome do Senhor, abra a tua boca e glorifique o nome do Senhor. Exalte a Deus. Diga glória, glória, glória ao teu nome, Senhor. Enquanto você glorifica, Deus está se movendo na tua vida. Oh, glórias! Pai querido e Deus amado, nós acabamos de fazer a leitura da tua palavra, ela vai ser pregada. Todos nós queremos ouvir a tua voz. Tome a vida do mensageiro. Fale através dos lábios do mensageiro. Remove todo obstáculo, retire todo impedimento. Abra os céus agora. E sobre cada vida derrama a tua bênção, a tua graça, a tua virtude, o teu poder. Envia a tua palavra com poder e autoridade. E que a tua palavra vá e produza o resultado para o qual está sendo enviada. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Diga amém, Jesus. Podei vos assentar. É evidente que todos nós, sem exceção, na sua totalidade, estamos sujeitos a passarmos pelas águas, pelos rios, pelo fogo. A chama, ela vai sempre arder. Mas não é verdade que estas coisas irão nos destruir. Uma vez que o próprio Deus, Ele está conosco, Ele garante que tudo isso que é prejudicial a nós, não será maior do que a vontade de Deus. A vontade de Deus, ela é boa, ela é agradável e perfeita. E uma vez que Deus está conosco, Ele não vai falhar. Ele não vai nos desamparar. Ele não vai nos deixar. Deus fez essa promessa ao seu povo.
aos filhos de Israel na época quando Moisés estava por concluir a sua carreira, ele estava finalizando a sua missão, porque Deus o permitiu que ele fosse até uma altura. Ele chegou até ver a terra prometida, porém a Escritura diz que ele não entrou com os filhos de Israel. Mas isso foi transferido para o seu sucessor, cujo nome Josué. Mas antes que ele transferisse essa missão para Josué, Deus falou com Moisés, dizendo que o povo tinha que se esforçar. O povo tinha que se animar, porque certamente Deus não o deixaria, Deus não o abandonaria. Então, para que não fique nas minhas palavras, vamos confirmar isso na Escritura, no livro de Deuteronômio, capítulo 31, versículo de número 6. Deus está falando com Moisés, mas essa mensagem, ela terá que ser transmitida aos filhos de Israel. Então Deus, ele disse: esforçai-vos e animai-vos, não temais, nem vos espanteis diante deles. Então o Senhor está se referindo àqueles povos que eram poderosos, e que muitos deles estavam apresentando resistência, se opondo a esta nação, a nação de Israel. Porque eram numerosos, e muitos se fizeram inimigos dos filhos de Israel. Então o Senhor está agora tranquilizando, dizendo que eles não precisavam temer esses povos, porque o Senhor vosso Deus é o que vai convosco. Não vos deixará, nem vos desamparará. Aí ele confirma isso num particular para Moisés, versículo 8. O Senhor, pois, é aquele que vai adiante de ti. Será contigo. Não te deixará, nem te desamparará. Não temas, não te espantes. Então perceba que o Senhor, desde o princípio, ele garantiu que estaria presente. Ele se faria presente em todos os momentos, em todas as situações, circunstâncias, pois Deus, mais do que ninguém, sabia o que o seu povo enfrentaria no caminho. Deus, ele não revelou o que o povo enfrentaria no caminho, mas pura e simplesmente o Senhor já antecipou. Quando nós lemos lá em Isaías 43, versículo 2, o Senhor, ele se dirige ao seu povo, ao seu servo num particular, para lhe dizer e lhe garantir: quando passares pelas águas, quando passares pelos rios, então Deus já está aqui dizendo que eles passariam pelas águas, pelo rio. E nós sabemos que não foram poucas as águas que eles tiveram que passar. Foram muitas águas. Essas águas, elas foram conhecidas como um mar. Porque diante do seu povo havia um mar. E esse mar era um grande impedimento para que o seu povo continuasse a caminhar. E diz a palavra que o próprio Deus agora, que se faz presente, ele vai tomar a frente do seu povo. Deus, ele já está lá na frente. E ele agora vai operar tremendamente. Aquilo que era um impedimento para o povo de Deus, deixará de ser um impedimento. Mas é óbvio, todos nós sabemos, que era impossível os filhos de Israel, o povo de Deus, passar por aquele mar sem perecer.
Por mais que alguém soubesse nadar, por mais que alguém fosse habilidoso, profissional, era impossível. Porque nós estamos falando de um número de 600 mil homens, fora as mulheres e crianças, e ainda havia o rebanho. Então eles não queriam deixar para trás, eles não queriam perder ninguém. Até no meu caso, no seu caso, se nós temos a opção de seguirmos no caminho com aqueles que nós amamos, é óbvio que nós vamos estar indo com eles. Ninguém queria deixar o seu parente, ninguém queria deixar os seus pertences para trás. Então, não houve outra saída. Não havia outra alternativa, a não ser todo o povo acreditar que naquele dia Deus estava presente. O que eu quero vos dizer é que apesar dos obstáculos que nós enfrentamos na vida, nas dificuldades que vão surgir, todavia você precisa crer que Deus está contigo. Ainda que surja o mar na sua frente, se Deus está contigo, este mar tornar-se-á em nada. Como aquilo que não é nada, assim será essa dificuldade na tua vida. Pois a palavra do Senhor nos confirma aqui no livro do Êxodo, capítulo de número 14, e o versículo de número 21. Eu quero que você tome posse desta palavra. Êxodo 14, versículo 21, está escrito assim: Então Moisés estendeu a sua mão sobre o mar, e o Senhor fez retirar o mar por um forte vento oriental toda aquela noite. E o mar tornou-se em seco, e as águas foram partidas. E os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em seco, e as águas lhe foram como muro à sua direita e à sua esquerda. Oh glórias, vamos aplaudir porque isso de fato aconteceu, sucedeu. Deus não desamparou o seu povo. Deus, ele não deixou o seu povo. No momento mais difícil, mais complicado, delicado, Deus se fez presente. Porque ele garante. O que você precisa considerar é que eu e você estamos sujeitos a passarmos pelas águas e pelos rios. Mas eles não serão suficientes perante o poder de Deus, perante o Deus em cuja presença estamos. Deus é maior, nós sabemos disso. Porém você precisa viver esta verdade. Deus não mudou. O mesmo Deus que fez o seu povo passar pelas águas, mas aqui está dizendo que eles passaram em um mar, mas em seco. Quer dizer que eles não foram submersos. Ninguém morreu afogado. Ninguém pereceu nas águas daquele mar. Porque o Senhor garante. Uma vez que você faz do Senhor Deus na sua vida, Deus, ele pode todas as coisas na sua vida. Eu e você somos limitados. Podemos até onde Deus nos permite. Mas quando nos faltar o alcance, quando nos faltar a condição, então é aí que o Senhor, ele vai estender a sua mão. Porque diz a palavra que o Senhor livrou o seu povo com mão forte e poderosa. Deus, ele mexe com a natureza. Deus, ele dá ordem aos céus e terra. Deus, ele ordena o mar. E tudo obedece. Então mesmo Deus, que operou grandemente na vida dos filhos de Israel, do seu povo, no Antigo Testamento, ele não mudou. Ele continuou operando esses feitos, agora no Novo Testamento. Numa outra ocasião,
mas que envolve também águas. O Senhor esteve presente no momento onde as águas do mar ficaram agitadas, aonde havia uma ventania, um temporal, e os seus discípulos, eles estavam temendo o pior, porque na cabeça deles, todos eles iriam perecer. Mas quem é que estava presente naquele dia? Evangelho de Marcos, capítulo 5, versículo de número 37. Está escrito assim, Marcos, capítulo 5, versículo... É o 4, né? Falei o 5, é o 4, tá bom? Versículo número 37. E levantou-se grande temporal de vento, e subiram as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia de água. Lembra que o Senhor, Ele falou e prometeu lá em Isaías 43, 2? Quando passares pelas águas, quando pelos rios, ainda que as ondas sejam imensas, ainda que você venha sentir na pele, porque há uma fúria do mar, o Senhor, Ele garante que você não vai perecer. No momento em que nós achamos que não, lá vai estar o Senhor. Mas vejo que o Senhor, Ele estava ali dormindo. Versículo de número 38. E Ele estava na polpa do barco, dormindo em uma almofada. E despertaram-no dizendo, mestre, não te importas que pereçamos? Então eles já estavam ali dizendo, nós vamos perecer. Porque as águas vão prevalecer. Esse temporal aqui vai prevalecer. E o que é que vai ser de nós? Perceba que de todos os discípulos que estavam ali, o que mais tinha chance de sair daquela situação era Pedro. Porque Pedro conhecia o mar de ponta a ponta. Pedro, ele sabia como sair daquela situação profissionalmente. Mas veja que, mediante aos seus conhecimentos, ele também está chegando à conclusão que é impossível sair daquela situação. Porque se tornou um agravante. Porque não eram só as ondas do mar que estavam cobrindo e enchendo ali o barco. Mas como se não bastasse, eles não conseguiam ter visibilidade. Porque havia um temporal. Então, misturando com aquelas águas, ninguém conseguia enxergar e ver nada. Assim acontece com todos nós. Muitas vezes nós estamos caminhando, estamos fazendo uma viagem, estamos navegando, e de repente coisas começam a acontecer. E simultaneamente outras coisas começam a acontecer tudo junto. E muitas vezes a sua visão fica embaçada. Você não consegue enxergar além. Você não consegue enxergar um palmo diante dos seus olhos. Tudo fica turvo. Tudo fica embaçado. E aí bate o desespero e você começa a pensar, o que eu vou fazer agora? O que vai ser de mim? Mas veja que nesta hora, eles se lembraram que Jesus estava presente. E eles despertaram Jesus e clamaram, invocaram, dizendo, mestre, não te importas que pereçamos? O Senhor se importa com cada um de todos aqueles que são dele. A prova que o Senhor não quer que você pereça, foi o que Ele fez por cada um de nós, na sua totalidade pela humanidade. Deus, Ele já enviou o seu Filho unigênito, para que você creia nele, creia naquilo que Ele pode fazer, porque você não vai perecer, mas Ele vai te dar a vida eterna. Oh glórias! Pode aplaudir o nome do Senhor.
Versículo de número 39. E ele, Jesus, despertando, respondeu ao vento e disse ao mar: cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou e houve grande bonança. Então Deus é poderoso. Quer dizer que quando você passar pelo rio, quando você passar pelas águas, o Senhor vai estar com você. Então não tenha medo de passar, porque a própria palavra já define a sua realidade. Deus não disse que você vai permanecer. Quando passares, eu não sei o que você está passando, mas você vai passar. Ou melhor dizendo, isso vai passar. Pode para você estar durando muito tempo, mas se você aguentar firme e acreditar que o Senhor está contigo, na pior situação que você se encontra, então acredite que o Senhor fará com que você venha sair desta situação. Agora, não só pelas águas e pelos rios, eu e você estamos sujeitos também a passarmos pelo fogo. A chama, ela arde em nós. Mas quando nós passarmos pelo fogo também, o mesmo que está conosco quando passamos pelos rios, pelas águas, pelo mar, pela tempestade, Ele também está conosco no fogo. Ele está conosco na chama ardente. Acredite nisso. É tão verdade que a palavra do Senhor nos confirma aqui no livro de Daniel, no capítulo de número 3, versículo de número 22. 3 jovens passaram pelo fogo. A chama ardente estava ali presente. Porque a palavra do rei apertava, e o forno estava sobremaneira quente. A chama do fogo matou aqueles homens que se levantaram, a Sadraque, Mesaque e Abednego. Então, essa era a conclusão que o rei, que muitos tiveram desses 3 jovens. Porque você sabe que o fogo tudo consome. Ainda mais quando se aumenta a temperatura do fogo. Quando o fogo está a arder, tudo se consome, tudo se destrói pelo fogo. Então muitos olharam para aquela situação, olharam para aqueles 3 jovens que foram lançados naquele forno de fogo ardente. E como se não bastasse, você sabe, você conhece a história, o rei mandou até aumentar a temperatura. Mas aí, diz a palavra, que de uma forma sobrenatural, inexplicável, inimaginável, impossível, quando eles tentaram ali enxergar direito, eles perceberam que já não eram mais 3 jovens. Apareceu mais um lá dentro. Um quarto estava com eles. Versículo de número 24. Então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa, falou e disse aos seus capitães: não lançamos nós 3 homens atados dentro do fogo? Então seu servo disse: sim, responderam e disseram ao rei: é verdade, ó rei, nós lançamos 3. Mas olha agora, respondeu e disse: eu porém vejo 4 homens soltos que andam passeando dentro do fogo, e nada, nenhuma lesão eles sofreram, e o aspecto do quarto é semelhante ao Filho dos deuses. Ele é o Filho de Deus. Jesus Cristo não te abandona. Jesus Cristo não te desampara.
Jesus Cristo não te deixará, ainda que você passe pelas águas, pelo rio, pelo fogo e a chama arda em ti, você não vai perecer, porque aquele que está contigo garante que você vai ter vida e vida com ele em nome de Jesus. Oh glórias! Diga assim seja. Agora, aquele que está contigo sempre, aquele que está contigo constantemente, em todas as situações, em todos os momentos e circunstâncias, este prova que é um amigo de verdade. O amigo de verdade é aquele que está contigo nas piores situações e provas da sua vida. Agora veja que o amigo de verdade é aquele que, quando tem a opção, a oportunidade, a chance de estar contigo, ele vai estar. E o que ele tiver que fazer para te guardar e te proteger, ele vai fazer isso. Aqui no livro de Salmos de número 121, e o verso de número 5, a palavra do Senhor confirma: o Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra à tua direita, o sol não te molestará de dia, é o que arde, não é como uma chama, mas aqui representa as aflições, as perseguições, nem a lua de noite representa a frieza, a escuridão, as trevas. O Senhor te guardará de todo mal, Ele guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para todo o sempre. Aí você diz: pastor, mas isso Deus falou no Antigo Testamento. Então, o amigo verdadeiro que é Jesus, ele fez a maior declaração fidedigna. Ele fez a maior declaração de todos aqueles que querem verdadeiramente depender dele. Aqui no Evangelho de João, ou melhor, Evangelho de Mateus, capítulo 28, versículo 20. Ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Aí ele confirma: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. E aí ele confirmou também aqui em João capítulo 14 e o versículo de número 18. João 14, 18. Ele disse assim: não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Se coloque de pé, por favor. O Senhor, Ele não nos isenta, Ele não vai poupar, Ele não vai nos livrar de passarmos pelo que nós temos que passar. Porque Ele mesmo passou por tudo isso que nós estamos passando. Ao ponto dele ter que passar até pela morte. Mas tudo o que Ele passou, Ele venceu. Pois Ele mesmo disse: eu venci o mundo. E hoje você tem como apoio, você tem como base, assistência, auxílio, a fé nele. Quando você coloca a sua fé nele, ele te faz vencer também. Eu sei que não é fácil, nem para mim é. Talvez você diga: pastor, tem hora, tem momento em que eu acho que eu vou ser submerso pelos rios. Tem hora, pastor, que eu acho que esse fogo que arde vai me consumir. Tem hora que essa prova parece que não vai terminar.
muitas das vezes eu me encontro até sem forças, até desanimado. Mas eu quero deixar algo aqui claro para todos. Quais são os seus motivos que você tem? E Deus não vai discordar, Deus não vai contrariar. De você desistir, desanimar e parar com tudo, perante aos motivos que Deus te deu para continuar. Se os seus motivos são maiores do que os motivos de Deus, então o Senhor, Ele os entrega à sorte. O Senhor, Ele diz, então, pode continuar por esses seus motivos. Ele não vai estar discutindo com você, Ele não vai estar te contrariando, Ele não vai estar te forçando a nada. Mas se os teus motivos são palpáveis, se os teus motivos são reais, ao ponto de os convencer de que você não precisa, que você não deve continuar acreditando nele, seguindo ele, então Ele diz, tudo bem. Ele diz para você, está certo. Mas se você sabe que os motivos de Deus são maiores e melhores, então permaneça nele, porque Ele vai permanecer em vós, e Ele vai estar contigo todos os dias. Muitas das vezes você vai achar que não, porque isso é da consciência humana. Achar, nós achamos muita coisa, mas o Senhor te dá a certeza. O Senhor não te dá uma possibilidade, o Senhor não te dá uma opção, não. O Senhor te garante, Ele te dá a certeza. Eis que estou contigo. Mas cadê? É nessa hora em que você deve se lembrar do que foi dito. O Espírito Santo está em vós, e Ele vos fará lembrar de tudo que foi dito pelo Senhor. Eu já tive experiências com Deus nos piores momentos da minha vida, quando eu achava que estava só. O Espírito me fez lembrar do que foi dito pelo Senhor, e aquilo que foi dito, trazendo à minha memória, à minha lembrança, me deu uma força, me deu uma coragem, e é por isso que eu estou de pé até hoje. Assim também sucederá na sua vida. Não se esqueça, existe um Deus que, além de ser Senhor, além de ser mestre, rei, Ele também é amigo, Ele é companheiro. Então você precisa aprender que nesta relação entre você e Ele, muitas das vezes, mesmo Ele estando presente com você, podendo Ele evitar esses males na sua vida, muitas das vezes Ele não vai evitar, Ele não vai impedir, Ele vai permitir que você passe por tudo isso, para que você venha provar a sua fé, para que você venha mostrar a Ele que realmente você confia nele. Então agora resta orar, para que o Senhor venha sobre nós e venha nos revestir de poder. Daqui a pouco, antes de terminarmos esta reunião, eu vou pedir para que Jesus, Ele venha te dar aquilo que é útil. Pelo Espírito Santo você vai receber. Antes de terminarmos esta reunião, nós vamos aqui fazer essa busca, porque você não pode sair daqui da forma que você entrou.
Você tem que sair daqui hoje com a certeza de que o Senhor é contigo e que Ele te deu pelo seu Espírito aquilo que você será útil em nome de Jesus. Então agora, em concordância, coloque a mão sobre o coração, feche os teus olhos e ore comigo dizendo: Senhor meu Deus, eu ouvi a tua palavra e o Senhor me garantiu que está comigo, mesmo quando eu passar pelas águas, pelos rios, pelo fogo, quando a chama ardente vier sobre mim, o Senhor estará presente para me guardar e me livrar da destruição. Eu não vou perecer, porque maior é a tua vontade na minha vida. A tua vontade é boa, agradável e perfeita. E é por isso, Senhor, que eu trago à minha memória tudo quanto foi dito pelo Senhor. O Senhor disse: não te deixarei, não te desampararei, eu não vou te abandonar, certamente estou contigo, eu vou adiante de ti, para vos guardar e vos livrar de todos os males. Assim seja feito, desde agora e para sempre, em nome de Jesus, amém. Continue em concordância, continue agora em espírito. Pai querido e Deus amado, acabamos de ter a certeza, a prova, segundo a Escritura Sagrada, a tua palavra, que o Senhor está conosco. O Senhor se faz presente, mesmo em meio às turbulências, às tribulações, às dificuldades, às tormentas, aos problemas, adversidades. Meu Deus, muitas coisas vão se manifestar contra nós, virão contra nós, mas quando o Senhor se manifesta, todas estas coisas tornar-se-ão em nada, porque o Senhor vai repreender, o Senhor vai deter, o Senhor vai dar ordem para que este mal caia por terra, o Senhor dar ordem para que este mal cesse na vida desta pessoa. Por isso agora eu te peço que o Senhor venha sobre nós com teu poder, que o Senhor agora venha levantar este homem, esta mulher, que o Senhor venha encorajar, motivar, animar, que o Senhor venha fortificar, venha fortalecer. Meu Pai, que a tua graça venha se manifestar, porque a tua graça nos basta. Ah, Senhor, estenda a tua destra poderosa, nos ajuda, nos auxilia, nos ampara, nos socorre, porque nós somos do Senhor. O Senhor está conosco, o Senhor é nas nossas vidas. É por isso que estamos aqui confiando, declarando e falando em verdade que só o Senhor é Deus da nossa vida. Pai, eu te peço nesta hora que o Senhor venha testificar, venha selar, confirmar no interior do coração deste homem, no interior do coração desta mulher, que tu estás com ele e com ela, desde agora e para todo sempre, em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor, e amém, Jesus. Levanta as mãos para os céus, e eu quero que você agradeça ao Senhor pela sua presença. Diga obrigado por se fazer presente na minha vida, Senhor. Obrigado por estar comigo nos meus dias maus, nas adversidades, nas lutas. Obrigado por o Senhor nunca falhar. O Senhor nunca vai faltar, mas o Senhor presente está todos os dias.
Obrigado, Senhor. Nós te agradecemos, porque sabemos que o Senhor é o único que nós podemos confiar, em nome de Jesus. Amém, Senhor, e amém, Jesus. Vamos dar a Ele uma salva de palmas. Glória a Deus. Disse Jesus: o que vos digo em trevas, dizei-o em luz, e o que escutais aos ouvidos, pregai-o sobre os telhados. Mateus capítulo 10, versículo 27. Oferecimento dos pregadores do telhado. Sua colaboração pode significar a diferença entre a vida e a morte. Leve a palavra de Deus através das antenas de rádio e TV para todo o mundo. Torne-se um pregador do telhado. pregadoresdotelhado.org.br. Pregadores do Telhado. Comunicação a serviço da vida. Você pode ajudar o Ministério dos Pregadores do Telhado comparecendo em uma de nossas igrejas da Paz e Vida. Contribua com esta obra de evangelização. Anote os endereços: em Lisboa, Rua Arminda Gomes de Carvalho, número 10, Moscavide, esquina com a última paragem da Avenida de Moscavide. Em Vila Franca de Xira, Rua Almirante Cândido dos Reis, 130, Centro, na Rua do Café, Chave de Ouro. Pregadores do Telhado. Comunicação a serviço da vida. Em tempos de redes sociais, pregai sobre os telhados. Siga no Instagram, @Pregadores do Telhado. No Twitter, @PregadoresOffice. E no Facebook, curta a página, @Pregadores do Telhado Oficial. Pregadores do Telhado. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor.